Boa noite, meus queridos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Marcinha vai trazer a palavra nesta noite. E eu queria que você estendesse suas mãos para abençoar a vida dela. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós não somos nada sem ti. Nós carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Não é aquilo que queremos ouvir nesta noite, Pai, mas é aquilo que precisamos ouvir. Que a Márcia, Pai, seja um instrumento nas tuas mãos para falar aquilo, Pai, que o Espírito Santo direcionar. Encha, Senhor, da tua unção, da tua capacitação, da tua revelação. Nos confronta, Pai, através da sua palavra. Essa é a minha oração e eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos preciosos visitantes que estão aqui nessa noite, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, receba também o nosso abraço fraterno. E é com muito temor e com muito tremor que eu estou aqui nessa noite. Vocês repararam que pela voz do Dudu ele ainda está um pouquinho rouco. Né, semana passada a gente passou por uma semana bem atribulada, na qual ele ficou internado vários dias, a minha mãe também ficou internada, e assim, mas graças a Deus que quando tem lutas, a gente também tem vitórias. Agora a gente ficou sabendo que o meu sogro também está com dengue, então vamos orar também. E a palavra de Deus nessa noite, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, seja ela eletrônica ou de papel. Eu sou fã da Bíblia de papel. Lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler no capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Diz assim a santa palavra do Senhor: não apaguem o espírito. Esse é o título da mensagem de hoje. Não apaguem o espírito. Ou não extingais o espírito, ou não sufocais o espírito. Na quarta-feira retrasada, quando o Edu pregou aqui, ele falou muito a respeito disso, da gente não sufocar o Espírito Santo de Deus. E esse é um dos menores versos da Bíblia, porém com um significado imenso e cheio de ensinamentos para mim e para você. Para nós como cristãos. E você pode notar aí na sua Bíblia que Espírito está escrito com letras maiúsculas. E com letra maiúscula. Portanto, não há qualquer dúvida aqui de que se refere ao Espírito Santo de Deus, que habita em mim e que habita em você. E foi o apóstolo Paulo quem escreveu essa exortação em sua primeira carta à igreja de Tessalônica, em seu último capítulo, que se você olhar aí na Bíblia, no capítulo 5, está dizendo assim, conselhos finais. E aqui ele fala a respeito da volta de Jesus e ele deixou várias recomendações a respeito de como deve ser a vida da igreja e a vida de nós cristãos em relação a nós como igreja em comunidade de Cristo reunidos onde quer que estejamos, conosco mesmo, com as outras pessoas, com o meu próximo, mas principalmente com Deus. No verso 19, o apóstolo Paulo ele escreve: não apaguem o espírito. E essa é uma advertência a nós, de como nós devemos nos comportar em relação ao Espírito Santo de Deus. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele está associando o Espírito Santo ao fogo. Ele usa aqui o símbolo do fogo, quando ele utiliza o termo apagar. Paulo, o apóstolo Paulo, ele está querendo expressar aqui a ideia para nós de não extinguir, não sufocar, não abafar, não suprimir, não tornar inativo, para que essa chama não se apague de vez e não haja como reacender. É como se o apóstolo Paulo aqui ele estivesse dizendo: ei, não esfriem. Não deixem essa chama diminuir.
Depende de vocês. Senão vocês ficarão mornos. E a gente sabe o que vai acontecer com aqueles que ficarem mornos. Eles serão vomitados. Senão vocês vão esfriar, vocês serão frios, estarão distantes de mim. E eu quero te dizer aqui, querido irmão, que a mensagem dessa noite, ela é acima de tudo um chamamento, um chamar, um despertar, uma palavra de encorajamento, um bálsamo para mim e para você, pois de nada vai adiantar a gente se reunir, a gente clamar por um avivamento, a gente está às portas da vigília que vai ter aqui no dia 17. A gente pode fazer 200 vigílias de busca do Espírito Santo, 200 vigílias de Pentecostes, mas se a presença de Deus, se a sede pela presença de Deus, que é essa chama, não estiver dentro de nós, de nada vai adiantar. Se tem algo que eu e você, nós precisamos todos os dias da nossa vida cotidiana, em toda e qualquer situação que a gente possa enfrentar, é a presença do Espírito Santo de Deus. Em todas as situações. Sabe por quê? Porque todas as vitórias da nossa vida, todas as virtudes que possam haver, elas dependem do Espírito Santo de Deus. Só que muitas vezes, e mesmo sem perceber, sem notar, e a gente tem vivido dias assim, tempos de esfriamento, a gente deixa essa chama pequena. A gente deixa essa chama ali bem pertinho dela se apagar. O apóstolo Paulo, ele bem usou aqui, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a figura simbólica do fogo. E o fogo, ele diz respeito ao poder do Espírito Santo. Ao poder que o Espírito Santo nos dá para enfrentar todas as situações, todas as adversidades na nossa vida. Mas esse fogo, ele também diz respeito à purificação. Nós somos pecadores. A partir do momento em que Adão e Eva caíram naquele jardim, eu e você somos pecadores e o fogo do Espírito Santo, ele nos purifica do pecado. O Espírito Santo de Deus é quem dia após dia nos ajuda a formar a imagem e o caráter de Cristo em nós. Sabe quando a gente fala que a gente é pequenos cristos nessa terra? É o Espírito Santo que nos dá isso. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele é parte da Trindade, e ele desempenha um papel fundamental na obra de Deus e no plano de salvação. E ele está presente desde a fundação do mundo. Lá no livro de Gênesis, se você começar a ler, lá nas primeiras palavras, o texto diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E lá em Gênesis 1:26, o texto sagrado, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, mais de um. Este é o primeiro sinal da Trindade na Bíblia, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são participantes diretos na nossa criação, na criação do homem. Isso não é maravilhoso? A gente pode destacar aqui muitos pontos importantes sobre a criação do homem. Isso pode dar até uma outra ministração em um outro momento, mas eu quero destacar aqui com vocês duas delas dentro desse nosso contexto e que são fundamentais para que a gente possa entender de vez o papel do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, querido, eu e você, nós somos criados por Deus. Creio que aqui no nosso meio não há dúvida nisso, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Nós não somos frutos de explosões intergalácticas, explosões cósmicas, explosões solares, e muito menos nós não tivemos origem em macaco. Lá no livro de Atos, em 17:28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, tudo dele, tudo por ele, tudo para ele.
Nós fomos criados a essa imagem e semelhança de Deus, e diferente de anjos, diferente de animais, diferente de qualquer outra coisa na criação, Deus, Ele nos chama para um relacionamento íntimo, pessoal, intransferível e muito especial com Ele. Sabe, Deus, Ele nos deu personalidade, Ele nos deu uma mente para a gente pensar. Nós sentimos emoções todos os dias. Nós temos livre-arbítrio para tomar as nossas decisões e tantas outras coisas mais. Mas dentre tudo que o Senhor nos deu, Ele nos concedeu também algo muito importante. Ele nos concedeu uma natureza espiritual interior, na qual o nosso espírito se comunica diretamente com o Espírito de Deus. E isso permite que nós possamos conhecê-lo e possamos adorá-lo. Deus deu para mim e para você o Espírito Santo. Mas afinal, em qual momento Deus nos dá o seu Santo Espírito? Quando nós recebemos e confessamos ao Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós recebemos ao Senhor em nossas vidas e o nosso nome é escrito no livro da vida, nesse momento da salvação, nós somos selados. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus bem ali. E o Espírito Santo, Ele é doador da graça, Ele é doador de favor. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente recebe também uma capacitação extraordinária para realizar coisas que nós, naturalmente, como seres humanos, jamais seríamos capazes de fazer. Jamais seria possível. A presença divina, a presença de Deus, ela interage se comunicando com o nosso espírito, nos ensinando dia após dia, nos convencendo, intercedendo pela nossa salvação, pela nossa transformação pessoal, para que a gente fique mais e mais parecido com Jesus. O apóstolo Paulo, ele claramente nos ensinou, e está escrito lá em 1 Coríntios 12, 13, essa verdade, de que quando nós cremos no Senhor Jesus e o recebemos, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E o texto diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, Espírito Santo. Sabe, queridos, existe muitas vezes um equívoco no meio cristão, não aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso, porque os pastores, eles são muito sábios em sempre nos explicar, mas existe uma ideia de que as pessoas, elas têm o Espírito Santo dentro delas, somente quando ocorre o batismo no Espírito Santo, ou seja, quando elas passam a orar em línguas. Mas não. Quando você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Ele passa a habitar dentro de você. E depois sim, você recebe os dons do Espírito Santo, e dentre eles o dom de orar em línguas e tantos outros dons mais que o Espírito Santo possa dar. Muitas pessoas recebem o dom de falar em novas línguas ali no momento em que se convertem ao Senhor. Outras um tempo depois, ou bem mais tarde. Mas a gente é selado com o selo da promessa do Senhor. Quando o Senhor Jesus, ele passou aqui por essa terra, ele viveu 33 anos aqui como homem, 100% homem, 100% Deus. E quando chegou o momento dele partir, quando estava próximo dele ir embora dessa terra, ele disse aos seus discípulos, lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 15, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. Para sempre. E é muito interessante que o significado da palavra Consolador, no original grego,
que é o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, é paracleto. E quer dizer, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que anima e que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor no tribunal. Você tem um defensor do seu lado, amém? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele é essa pessoa, um com Deus e com Jesus, que intercede por nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são três, mas eles são um também. Para exemplificar isso, a gente pode usar os pastores, né, eles costumavam usar um tempo atrás, o exemplo do aparelho de som 3 em 1. Não dê risada, porque você vai entregar a sua idade. Mas o aparelho de som 3 em 1, o que ele fazia? Ele tocava disco de vinil, ele tocava fita e ele tinha o rádio. Era 3 mais 1. Brincadeiras à parte. E sendo uma pessoa divina, queridos, o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele ouve, o Espírito Santo, ele ama, o Espírito Santo, ele vê, ele enxerga, o Espírito Santo, ele convence, o Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo, ele ajuda, e tantas e tantas e tantas outras coisas. E além dessas características pessoais, a Bíblia também nos aponta outras características que muitas vezes a gente se esquece. O Espírito Santo de Deus, você sabia que ele fala comigo e com você? Isso está dizendo lá em Hebreus 3, 7, e a parte A do versículo 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O Espírito Santo, ele também pode ser entristecido. Efésios 4:30 diz que não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia da volta do Senhor Jesus. A gente entristece o Espírito Santo de Deus quando nós estamos em pecado. Outra característica das muitas que a gente pode apontar é: o Espírito Santo, ele tem vontade e ele tem interesse. Atos 16:7 diz assim: e chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Sabe, muitas vezes, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, e aí não é você que está ali falando, é o Espírito Santo de Deus através de você. É isso que a gente quer dizer, que o Espírito Santo, ele tem vontade e ele tem interesse. O Espírito Santo, ele tem vontade que você seja mais e mais, vontade e interesse que você seja mais e mais parecido com Jesus dia após dia. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontade e interesse de que outras pessoas, através da sua vida, elas se acheguem ao Senhor. Sabe, muitas vezes, quando você está falando de Jesus para uma pessoa e você nem sabe por que você falou aquelas coisas, mas aquelas palavras tocaram fundo no coração daquela pessoa. É o Espírito Santo de Deus agindo através de nós. E Deus, ele nos deu o seu Espírito Santo e ele nos encheu dele. Porém, um detalhe muito importante: nos manter cheios da presença do Espírito Santo de Deus é um trabalho exclusivamente meu e exclusivamente seu. O texto base que nós lemos aqui, lá da primeira carta aos Tessalonicenses, diz: não apaguem o Espírito. Mas será que existe uma forma de apagar o Espírito Santo? Será que existe uma forma de abafar o Espírito Santo? Se esse texto está trazendo para mim e para você esse alerta, é porque sim, é possível apagá-lo. E quem faz isso somos nós mesmos. Porque note que o texto, ele não está dizendo: tomem cuidado para que o outro não apague o Espírito Santo de Deus em você. Então a culpa não é do outro, a culpa é minha, dessa chama diminuir. Então nós temos que vigiar, pois muitas vezes nós não nos importamos tanto com essa chama do Espírito Santo que está acesa e quase se apagando. Um exemplo prático que a gente pode usar
Sabe quando a bateria do seu celular, ela começa a acabar e começa a entrar ali nos 10% e a luzinha vermelha começa a acender? O que acontece com a maioria de nós? A gente já fica logo desesperado procurando uma forma de carregar. Ai, qual que é o seu celular? Você tem um carregador? Será que você pode me emprestar? Minha bateria está aqui acabando. A gente deveria ter essa sede também pela presença do Espírito Santo de Deus. Ou então, outro exemplo, quando você está dirigindo e o seu tanque de combustível atinge ali a reserva. Isso aconteceu comigo semana passada. Eu estava saindo, o Edu falou assim para mim, amor, cuidado. Ele foi no dia que ele ficou internado. Ele falou, cuidado quando você voltar para casa, que acho que o carro vai entrar com o tanque na reserva. Dito e feito, quando eu entrei ali na Anhanguera, pim, sinalzinho vermelhinho acendeu. E aí eu já falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Era muito tarde da noite já, era mais de 1h da manhã. E para achar um posto ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já fiquei ali desesperada, eu já fiquei apavorada, com medo de ficar no meio do caminho. A gente deveria ter esse medo de ficar no meio do caminho também. E isso acontece com a gente muitas vezes. A gente tem vivido dias difíceis, tempos trabalhosos. E que quando o assunto são as coisas de Deus, parece que a gente não está se importando tanto. Porque a gente entrega para Deus a função dele nos manter cheios. Sabe, muitos podem ser que estão esperando vir na vigília na sexta-feira e chegar aqui e falar, Senhor, me enche da tua presença, e ficar ali esperando. Só que a sede de ser cheio, ela tem que vir primeiro de nós. Você já pensou que você pode chegar aqui nessa vigília da sexta já cheio da presença do Espírito Santo de Deus? E o Senhor, ele pode derramar dom sobre a sua vida, maravilha sobre a sua vida. Deus nos enche? Sim, Ele nos enche. Em todos os momentos Ele está disposto a nos encher da presença dEle. Só que a busca é uma responsabilidade nossa, minha e sua. E existem muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes até sem perceber. Porque a gente entra num estado de inércia, muitas vezes, quando a chama está se apagando, que a gente nem percebe que a gente está ali sufocando o Espírito Santo de Deus, que a chama está se apagando. E a gente vai ali sufocando o Espírito Santo da nossa vida. E a gente não percebe muitas vezes que se essa chama se apagar, eu e você, a gente vai ficar numa situação bem complicada. Sem o Espírito Santo de Deus, eu e você, nós estamos nesse mundo pela nossa própria conta, sozinhos mesmo, na força do seu braço realmente, dessa maneira. O que é, digamos aqui, muito pequena. A nossa força é uma força pequena. Para a gente fazer aqui uma comparação, talvez a gente leva 20 anos para fazer algo com o Espírito Santo de Deus, poderia fazer em somente 2 segundos. Muito menos que isso. Sem o Espírito Santo de Deus, querido, eu e você, nós somos presas fáceis do diabo. E você sabe que o diabo ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. E por que então o diabo ele não faz isso comigo e com você? Porque ele já sabe o final dele. Porque a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo de Deus é que nos guarda. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e dessa presença maravilhosa, o diabo ele não pode tocar na minha e na sua vida. Ele está ali ao redor buscando quem possa tragar, mas em mim e você ele não pode tocar. Então é por isso mesmo que muitas vezes a gente diz que o cristão não tem que ter medo de trabalho feito, não tem que ter medo de inveja, não tem que ter medo de mal olhado. A gente tem sim que vigiar como está a nossa vida com o Senhor, porque o maligno não nos toca. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente fica sem direção. E outras coisas, elas começam a direcionar a nossa vida. Faça essa análise se por acaso você está passando por isso. Por exemplo, a gente se preocupa muito mais com status, com dinheiro, com posição financeira, com relacionamentos vazios, aquelas coisas que nos enchem. Sabe aquela alegria momentânea que você sente, mas que logo passa e vai embora? E muitas vezes vem até uma tristeza e uma opressão em seguida. É isso que ocupa o lugar quando o Espírito Santo de Deus não está presente. Quem sabe hoje você está se sentindo assim? Ou você que está nos assistindo também está se sentindo assim? Sem a direção de Deus,
fragilizado por ataques do inimigo, cansado, deprimido, aflito, sem esperança, com medo, achando que não tem mais jeito para a situação que você está vivendo, fazendo tudo na sua própria força, cansado, sem buscar a direção de Deus. O Senhor nos faz um convite nessa noite. Por que isso tudo acontece? Porque a chama do Espírito Santo ela está se apagando. Ela está bem fraquinha. É como aquele sinal vermelhinho lá do seu celular, ou então como lá o seu tanque de combustível, entrando na reserva. E o que pode fazer com que a chama se apague? Em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu e você, nós somos o santuário de Deus. Somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Sim, esse corpo físico que nós temos, o Espírito Santo habita dentro de nós. E um ensinamento importante aqui, algo que acontecia no Antigo Testamento, para que a glória de Deus ela estivesse constantemente ali no templo, Deus ordenou ali o sacerdócio levítico. Então haviam ali os sacerdotes que tomavam conta do templo, que faziam a manutenção do templo. Sacrifícios ali, eles eram constantemente oferecidos. Os sacerdotes, eles tinham que se lavar, colocar vestes de linho brancas e finas. Haviam turnos trocados entre os sacerdotes, pois a chama daquele altar do templo nunca poderia se apagar. Eles passavam ali, precisavam passar por várias etapas, até chegar ao Santo dos Santos. Eles passavam pelo altar do sacrifício, pelo lavatório, pela purificação, pelos pães da preposição, o candeeiro de ouro e finalmente adentravam no Santo dos Santos. Olha que caminho tão longo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre os profetas, sobre os homens de Deus, sobre os reis, para tarefas específicas. E nos tempos de hoje? Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, eu e você somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Eu e você, nós somos responsáveis por manter essa chama constantemente acesa dentro de nós, dentro do nosso próprio corpo, nessa parte física onde o Espírito Santo de Deus habita e faz com que o nosso espírito se relacione diretamente com o Espírito Santo de Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, através da sua morte, da sua ressurreição, hoje, eu e você, nós podemos adentrar diretamente no Santo dos Santos. Aleluia, glória ao nosso Deus. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Nós somos o vaso de barro e cada um de nós, querido, nós carregamos dentro de nós esse tesouro. E nós temos que pensar o que nós estamos fazendo com esse tesouro depositado dentro de nós, dentro desse vaso de barro que somos eu e que somos você. Se o Espírito Santo de Deus, ele habita no templo nos dias de hoje e nós somos esse templo, a gente pode concluir que o Espírito Santo de Deus, ele tem olhos. A Bíblia diz lá em Mateus 6, de 22 a 23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O que pode apagar o Espírito Santo de Deus? Onde os seus olhos têm ido?
O que os teus olhos têm consumido? O que você tem visto? Do que você tem se alimentado? O Espírito Santo de Deus, ele também tem uma mente. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. As coisas que passam pela nossa mente também podem apagar o Espírito Santo de Deus. Tem um famoso pensamento do reformador Martinho Lutero que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninhos. Você já ouviu isso? É exatamente dessa forma. Muitas vezes vem aquele pensamento, aquela tentação, que é isso que ele está se referindo. E se você ficar alimentando aquilo, você já deixou que seja feito ninho. O templo do Espírito Santo, ele também tem um coração que pulsa. Está sentindo seu coração pulsar aí? Glória a Deus por isso, porque você está vivo. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que eu e você temos guardado dentro do nosso coração? Quero te chamar para essa reflexão. Será mágoa? Será raiva? Será inveja? Será falta de perdão? E tantas outras coisas mais. Sabe, queridos, nós temos que ser muito sinceros nesse diagnóstico. O que você tem desejado? Quais têm sido os seus sentimentos? Aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Esses sentimentos, eles também podem fazer eles fazem com que o Espírito Santo de Deus seja apagado também na nossa vida. Mas lembra que eu falei para vocês que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, é aquele que nos ampara, é aquele que tem interesse. O interesse do Espírito Santo de Deus é nos purificar disso tudo, nos purificar do pecado. O Espírito Santo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus, tem uma boca. Ele também tem uma boca, lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja ou torpe em outras traduções, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que eu e você nós temos falado? O que nós temos profetizado sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos e esposas? Nós temos transmitido graça aos que ouvem. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar sabedoria. O que tem saído dos nossos lábios? Fofoca, mentiras, denegrindo a imagem de outra pessoa, falando mal do nosso irmão, falando mal do nosso próximo. O Espírito Santo de Deus, ele tem órgãos e tem membros. O templo do Espírito Santo de Deus tem órgãos e tem membros. Lá em Romanos 12, de 4-5, diz assim: porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos membros. Nós estamos utilizando isso para a glória de Deus? Tudo que nós estamos fazendo, estamos usando para a glória do Senhor. E dessa maneira o Espírito Santo, ele é sufocado, ele é abafado, ele é extinto da nossa vida. Quando a gente começa a fazer coisas para a nossa própria satisfação, buscando o nosso próprio interesse, o nosso egoísmo, para atender os nossos desejos, os nossos propósitos e não os propósitos de Deus. Muitas vezes a gente não faz aquela oração: Senhor, que seja, Pai, o teu propósito na minha vida. Não duvido que seja uma oração sincera. Mas muitas vezes, sem perceber, a gente acaba fazendo com que os nossos propósitos sejam mais importantes que os propósitos de Deus. A glória de Deus,
lá no Antigo Testamento, você pode ver que ela se apartava do templo e do povo de Israel quando o povo profanava o templo, quando ídolos eram adorados, quando havia prostituição no templo, quando os sacerdotes roubavam as ofertas. Isso significa que se nós profanarmos também o nosso templo do Espírito Santo, o Espírito Santo se apagará. A chama diminuirá, porque estar em pecado é algo que apaga a presença de Deus e profana o templo onde habita o Espírito Santo. E ao contrário do que você pode estar pensando, eu pensei isso também enquanto eu estava ministrando essa palavra, porque quando eu estava lendo esse capítulo, e leia depois na sua casa a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda também, e quando eu me deparei com esse versículo, não apaguem o espírito, em tempos que a gente está falando de uma vigília, da vigília de Pentecostes, da busca do Espírito Santo, eu apanhei muito também. Mas ao contrário do que a gente pode estar pensando, puxa, eu saí da minha casa numa quarta-feira, cansado, depois do trabalho, depois de um dia cheio de trabalho, estou aqui cansado, como eu estou apanhando. Só que agora vem o remédio. O pai, ele corrige o filho que ele ama. E ao contrário do que a gente pode estar pensando, que essa palavra é uma palavra dura, é uma palavra difícil, é sim uma palavra de exortação, é sim uma palavra para que a gente faça um diagnóstico da nossa vida, como eu falei para você, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você não fique esperando, para que você tenha sede dessa presença maravilhosa, essa chama acesa e constante na sua vida. Essa palavra ela não é uma palavra dura, ela é uma palavra de amor de Deus para nós. Porque se não tivesse essa exortação aqui na palavra, talvez a gente nunca fosse se dar a importância que ela tem. Sabe por quê? Deus é amor. Deus é bom. E Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos se salvem. Que todos cheguem ao arrependimento. E o primeiro passo para a gente ser cheio da presença de Deus na nossa vida é a gente reconhecer os nossos pecados. A gente se arrepender, dar nome aos pecados. Muitas vezes a gente ora e fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Dê nome ao seu pecado. Senhor, me perdoa, porque eu senti inveja. Muda isso em mim. Eu não consigo mudar sozinho. Lembra, o Espírito Santo é o principal interessado. O Espírito Santo de Deus é o principal interessado. Senhor, eu falei aquilo de novo, eu não queria ter dito essas palavras. Oh, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda. Você vai ver como as coisas vão mudar dia após dia. Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. Eu não consigo. Coloca no meu coração amor por essa vida, que eu possa olhar para essa pessoa, para esse irmão, com os olhos que o Senhor olha. Olhos de amor. Sabe, querido, Deus, Ele não quer que a gente seja como aquelas virgens, as 10 virgens, que 5 elas estavam com as suas lâmpadas cheias. Glória a Deus, que as nossas lâmpadas possam estar cheias. Porém, 5 delas estavam com as lamparinas vazias. E quando o noivo chegou, elas não tinham azeite dentro daquelas lamparinas. Elas não tinham a presença de Deus. E o noivo, ele está chegando. A gente tem visto coisas acontecerem numa velocidade enorme, nunca antes vista. Dia após dia, quando a gente pensou que a gente viu de tudo, aparece uma coisa nova e tudo tem sido muito rápido. Os sinais da volta de Jesus, eles estão aí, para quem quiser ver. E o principal interesse do Senhor é que essa chama do Espírito Santo ela seja acesa na nossa vida e que a nossa botija de azeite ela esteja cheia. Eu já estou caminhando para a conclusão, gostaria de chamar os adoradores do worship, por favor, para estarem aqui. Eu e você,
nós precisamos nessa noite realizar um autoexame. Essas palavras são palavras de amor. Quem é pai e mãe aqui sabe que quando você repreende um filho, você faz isso em primeiro lugar porque você ama. Muitas vezes a gente, quando tem que corrigir um filho, dói mais na gente, né, do que nos filhos. E o Senhor, Ele faz isso com a gente também, porque Ele nos ama, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. E a gente precisa, irmãos, abandonar as velhas práticas. Como eu falei aqui, dar nome aos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim e em você. Para que você seja cheio. É tempo de estar com a botija cheia de azeite. Como diz lá na palavra, mas deixe-se encher com o Espírito Santo de Deus. Querido, saia daqui nessa noite, sabendo que você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum porque você carrega dentro de você a chama do Espírito Santo de Deus. Não deixe que essa chama se apague. Não apague esse pavio que fumega. Não despreze essa chama que está queimando. Talvez você esteja pensando assim nessa noite. Ah, mas para o meu caso não tem mais jeito. Eu já errei muito. Nem o Senhor não pode me perdoar. Ele pode. Se houver arrependimento genuíno, Ele pode transformar a sua vida. Ele pode fazer com que você tenha um novo amanhecer. Ele pode fazer com que você ande por caminhos maravilhosos. O pastor Edu começou aqui a ministração falando que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Que a gente brilhe mais e mais e seja cheio até ser dia perfeito. O que o inimigo quer é que você pense que para você não tem mais jeito, que para você está tudo perdido, que você vai para o inferno mesmo e pronto, e acabou. Mas isso é mentira do diabo. Você se lembra lá na crucificação do Senhor Jesus Cristo? O que os discípulos eles sentiram diante daquele momento de crucificação? Eles não fugiram apavorados. Pedro não negou Jesus. Eles não se esconderam. Não foi isso que aconteceu. Só que se você avançar 40 dias depois, você vai ver o mesmo Pedro que negou Jesus pregando no mesmo lugar em que Jesus foi preso. Você vai ver os discípulos desafiando os inimigos e os perseguidores do Evangelho com poder, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Depois da ressurreição de Jesus, a ousadia que aqueles homens sentiram foi proporcional àquela covardia que eles tiveram antes dela. E qual que foi a explicação para tudo isso? Foi algo mágico que aconteceu? Foi algo que aconteceu, desceu, pronto? Não. A explicação foi que Jesus Cristo, ressurreto, através do Espírito Santo de Deus, fortaleceu aquelas vidas. E a coragem daqueles homens e daquelas mulheres foi forjada na busca por ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E Deus, Ele fez com aqueles homens e com aquelas mulheres. E Ele faz conosco também, comigo e com você no dia de hoje. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer abandonar as velhas práticas, se você quer um novo caminho, uma nova vida para você, uma vida plena, porque é isso que o Senhor tem para nos oferecer. Vida plena, novidade de vida através dele. Então não pense que você é um derrotado, que você é um fracassado, que para você não tem mais jeito. Não, para nós todos. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, morrer no meu e no seu lugar, nenhum de nós somos merecedores. E é essa graça imerecida
vida do Senhor que invade as nossas vidas, com essa presença maravilhosa e constante do Espírito Santo de Deus. Agora eles vão ministrar um louvor aqui. E que nesse momento você possa fechar os seus olhos. Ajoelhe-se se você quiser. Na presença do Senhor, é você e o Senhor, é o seu tempo com Deus. Fale, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito. Senhor, eu não quero viver mais nas velhas práticas, dê nome a cada um dos seus pecados. Senhor, eu quero uma vida nova, Senhor, eu quero uma vida plena na tua presença. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos cantar todos juntos do início. Não há nada igual, não há a que se comparar. Esperança viva, tua presença, doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Ela desfaz, sim, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença.
Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória essa noite aqui, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. Inunda mesmo, Senhor, com a tua presença. Inunda mesmo, Senhor, as nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, ser mais os mesmos. Nós não queremos, Senhor, ser mais da forma como nós estamos. Senhor, nós queremos provar, Pai, a realidade da tua presença. Queremos provar, Senhor, o quão real é a tua presença. Nós queremos, Senhor, estar perto de ti. Talvez você entrou aqui nessa noite, isso tudo que a gente falou foi uma grande novidade para você. Talvez você queira receber essa presença. Talvez você queira ser selado com esse Espírito Santo de Deus. E conforme nós falamos aqui nessa ministração, a gente é selado com o Espírito Santo de Deus quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração de confissão. Mas se você não fez e você quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça um sinal levantando a tua mão. Tem alguém no nosso meio? Os intercessores vão até você. Giseldinha, ora aqui com ela, por favor. Tem mais alguém no nosso meio? Talvez você que está aí na sua casa também, você não recebeu ainda a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez você nunca confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quero te convidar para que você coloque nesse momento a mão aí no seu coração e que você repita essa oração. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, eu te convido para entrar essa noite na minha vida. Eu não quero mais ser eu mesmo, mas eu quero viver com o Senhor, eu quero viver pelo Senhor, eu quero viver na tua presença. Eu te recebo, meu Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque quando aquele glorioso dia chegar, eu quero encontrar com o Senhor face a face. Eu quero ver o Senhor face a face, te conhecer. Nesse momento você já recebeu a salvação. Nesse momento você já foi selado com a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse momento você já é templo do Espírito Santo de Deus. Essa chama, ela já está ardendo dentro de você. O Espírito Santo de Deus também me leva a fazer uma outra oração por aqueles que talvez estavam se sentindo como a gente falou aqui, com a chama bem pequena, quase à beira de apagar, ou então com a chama apagada, fraquinha, sem esperança, sem fé. Talvez outras coisas, outros interesses tenham tomado conta de você e da tua vida.
pecados não confessados, situações não resolvidas, falta de perdão. Ore assim: Senhor, meu Deus, Tu és o meu Pai, o Senhor da minha vida. Eu tenho andado, Pai, por caminhos distantes, talvez longe da Tua presença, mas eu não quero mais que seja dessa maneira. Nessa noite eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero colocar diante do Teu altar os pecados que eu tenho cometido e que eu nunca te pedi. Eu nunca pedi perdão. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Eu quero ser cheio da Tua presença. Porque eu não quero mais estar sozinho. Eu não quero mais agir na força do meu braço que é tão pequena. Mas eu quero viver na força, na presença do Senhor. Então vem mesmo sobre a minha vida, Senhor, o Teu perdão, a Tua bondade e a Tua fidelidade. Eu te peço perdão. E eu te peço força e capacitação. Em nome de Jesus. E agora a gente vai cantar novamente aqui com eles. Na parte que fala assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Dentro do templo do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Isso tudo que a gente está vendo aqui, que a gente chama de templo, isso vai ficar. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, por mãos humanas. Mas o Senhor, Ele habita dentro desse vaso de barro, que somos eu e somos você. Então declare mesmo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, vem encher, até transbordar. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais sede de Ti, eu quero mais sede, Pai, da Tua presença. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare isso de todo o seu coração. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele te ungiu, Ele te selou, você é propriedade dele, porque o Espírito Santo de Deus habita em você.
Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua presença, Senhor, que nos inunda, pela tua presença, Senhor, que nos capacita, pela sua presença, Senhor, que nos vivifica. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, Pai, no nosso meio. Que a gente saia, Senhor, daqui realmente nessa noite, Senhor, inundados pela tua presença, como nós cantamos aqui. Que a gente não venha, Senhor, ser mais do mesmo jeito. Faz mesmo, Senhor, tudo novo. Nessa noite, Senhor, tantos aqui, tantos através do canal do YouTube, pediram perdão dos seus pecados, se colocaram diante da tua presença. Tantos se entregaram e confessaram ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Que a tua presença, Senhor, que é real, que a tua presença, Senhor, que é constante, que a chama do Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, dia após dia, e que a gente possa viver o teu propósito, não o nosso, mas o teu propósito. A tua palavra, Senhor, ela é boa, a tua vontade, Senhor, é perfeita, a tua vontade, Senhor, ela é agradável. Nos livra, Senhor, do caminho do mal. Faz, Senhor, tudo novo, porque nós queremos, Pai, vida plena com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda a Ele, glorifique a Ele, abra os seus lábios dizendo que Ele é santo, que Ele é formoso e que Ele é maravilhoso. Que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, as consolações e a presença abundante do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que leva o teu nome. Vão na paz, cheios dessa presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.